O Fabrício Knights, que já está por aqui, para a gente falar um pouquinho dos resultados da Super Terça. Como você já tinha adiantado ontem, né, Fabrício? A expectativa era de vitória avassaladora de Donald Trump e ele, de fato, agora tem, com a decisão da Suprema Corte, com a vitória de ontem, o caminho está absolutamente tranquilo para ele, em algum momento, concorrer sozinho pela indicação entre os republicanos, porque a Nikki Haley deve desistir em breve, né? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Todos que acompanham o Jornal da Manhã. Pode desistir, inclusive, hoje. É esperado um anúncio, inclusive, já nas próximas horas. Ela não se manifestou depois dos resultados de ontem, depois que as urnas foram fechadas, o que é um indicativo de quem sabe que perdeu feio e não tem chance de ganhar. O mapa do Partido Republicano ficou assim, depois da Super Terça, com todos os resultados. Na verdade, aqui é o mapa dos delegados, né, que foram disputados ontem. Quantos delegados tem em cada Quantos delegados tem em cada estado exatamente que foram disputados ontem, mas a conta é a seguinte: de todos os estados, foram 24 até agora, no momento que já realizaram primárias pelo Partido Republicano, 22 estados já escolheram Donald Trump. Apenas 2 escolheram Nikki Haley. A de ontem foi Vermont, que foi uma surpresa, mas poucos delegados. Se a gente for olhar ali no mapa, Vermont tem só 17 delegados, então é um número muito baixo. As vitórias, havia uma dúvida sobre que ele seria o indicado, não havia dúvida, né? Salvo uma hecatombe. Agora, as vitórias têm sido tranquilas, os placares, ou seja, ele tem conseguido larga vantagem dentro dos estados. Eu acho que isso é importante para a gente medir o apoio. Esse é um dos principais pontos. Aliás, eu separei 5 pontos interessantes a gente destacar. Tem até uma arte que mostra exatamente os 5 pontos. A gente vai trazer já essa aqui, exatamente. Primeiro de tudo, Trump ganha em 14 dos 15 estados. Mas quando a gente fala das vantagens que você mencionou, Rafael, é extremamente interessante falar sobre isso, porque olha só, a menor vantagem de ontem, ele ganhou com 58% dos votos no estado de Utah. Ou seja, ele está ganhando tudo como previsto e de goleada, né? De goleada. Por exemplo, no Alasca, 87% dos votos. No Texas, que tem muitos delegados, 61%. Na Califórnia, 78%. Eu deixo a Califórnia até por último, porque ainda foram apuradas só 50% das urnas. Mas é um resultado muito expressivo. 78% na Califórnia não é qualquer coisa. Então aqui é interessante a gente começar já falando. Trump ganhou em 14 dos 15 estados, as vantagens são impressionantes e o perfil do eleitor é aquele perfil bem trumpista. Ele está ganhando alguns eleitores em áreas onde até então ele não performava tão bem, principalmente o eleitor suburbano, aquele que está um pouquinho afastado dos grandes centros lá nos Estados Unidos. Apesar disso, segundo ponto, tem um sinal de alerta ligado sim para o Trump, porque tem uma certa resistência ainda dos eleitores republicanos, do eleitor da Nikki Haley. O número aqui, olha só, 66% dos eleitores da Nikki Haley acreditam que o Trump não está preparado física e mentalmente para voltar ao cargo de presidente. E aí a questão não é se esses eleitores da Nikki Haley vão votar no Biden. Muito provavelmente eles não vão votar no Biden. Mas quando chegar em novembro, eles simplesmente não vão votar. E cada voto que não vai para o Trump é uma perda significativa. A gente fala agora, claro, o terceiro ponto, Nikki Haley. Venceu em Vermont, mas nem se manifestou, nem para comemorar a vitória em Vermont, porque é um sinal de que a campanha foi por água abaixo. Expectativa de que ela abandone oficialmente, que ela suspenda a campanha hoje. E aí já começa a planejar os próximos passos. Vice-presidente do Trump parece muito pouco provável, porque ela não poupou críticas a ele, principalmente nas últimas semanas, e aí acaba inviabilizando uma possível parceria. Mas também deixa escancarado que o Trump não consegue aquela unidade que ele pretendia ter dentro do Partido Republicano. Isso é muito importante para que ele consiga vencer o Biden lá na frente. Os republicanos sabem que eles precisam dessa união, que foi o que os democratas conseguiram em 2020. E é a chave para você conseguir superar o seu adversário. A gente fala também do Biden, quarto ponto extremamente importante. Ontem também foi super terça para os democratas. O Biden ganhou em 15 estados, mas, surpreendentemente, perdeu na Samoa Americana. Foi derrotado lá, não tem muita influência, foram 6 delegados, e a gente lembra que a Samoa Americana não vota para presidente, é um território americano apenas, mas não entra na eleição geral lá em novembro. Mas aquela história do voto de protesto, voto em branco, voto descompromissado, aconteceu novamente, principalmente entre o eleitor árabe, entre o eleitor mais à esquerda, mais progressista. Ele não gosta muito da gestão do Biden, e a mesma história que vale para o Trump. Aquele eleitor da Nikki Haley que pode deixar de votar no Trump
em novembro, é o eleitor democrata mais progressista que pode deixar de votar no Biden lá em novembro. E agora a gente começa a falar também já dos próximos passos, porque já está definido, Trump e Biden, muito provavelmente, salvo assim alguma tragédia enorme, incompreensível nesse momento, mas a gente já começa a falar da Geórgia. É o próximo passo, dia 12 de março, já na próxima semana. Esse é um estado que teve uma repercussão muito grande, uma disputa muito grande lá em 2020. O Trump não aceitou os resultados vindos da Geórgia. A gente lembra que 2020 foi uma eleição atípica por causa da pandemia e teve muito voto chegando por correio. Então esses votos demoraram para chegar, demoraram para ser contabilizados e a Geórgia foi um dos estados onde o Biden ganhou, aliás, ganhou por uma diferença de menos de 1%. E aí gerou toda uma briga, toda uma discussão. O Trump falou que houve fraude lá. Essa vantagem acabou revertendo para o Biden e aí ele acaba ganhando as eleições. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: ontem todo mundo esperava, não dá para dizer que todo mundo esperava, mas a super terça ela é sempre vista como uma competição. E o que aconteceu ontem foi uma coroação de Donald Trump como candidato republicano para essas eleições. Vamos ouvir então o Cristiano Vilela e a Amanda Klein sobre o resultado da super terça e essa reedição da eleição de 2020. O presidente Biden vai para a reeleição, salvo algo fora do que a gente consegue observar nesse momento, contra o ex-presidente que ele enfrentou e venceu lá em 2020. É a volta dos que não foram, né, Amanda? Colombo, primeiro eu acho que é um sinal dos tempos, desses tempos de polarização e profunda ideologização, que a maior democracia, no sentido de mais consolidada, sempre vista como um farol, né, para iluminar o resto do planeta, que são os Estados Unidos, não conseguir produzir novas lideranças. O que nós assistiremos em 2024, em novembro, será uma reedição, uma revanche, um rematch entre dois homens bastante idosos, né, os dois, porque só há 4, embora esse adjetivo seja atribuído principalmente a Biden, ele só tem 4 anos de diferença, Biden e Trump, né, porque o Trump passa aquele vigor físico, aquela força, e no imaginário, obviamente, americano, passa uma imagem completamente diferente da mais fragilizada e vulnerável de Biden. Mas é uma reedição desse filme, né, que nós já vimos, e uma incapacidade muito grande de produzir novas lideranças, e isso por si só já é bastante preocupante. Achei muito interessante esse sobrevoo que o Fabrício fez, né, apontando para os estados, para essa larga vitória do Trump. Em alguns estados, embora assim tenha sido por uma maioria bastante consolidada, mas em alguns estados a Nikki Haley chegou próximo a 1/3 do eleitorado, e isso acende um sinal de alerta para a campanha de Trump, porque são eleitores que podem, possivelmente, num cenário extremo, votar em Biden ou simplesmente não ir votar, como apontou o Fabrício, o que é péssimo, porque o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Portanto, você não só precisa ganhar o voto, mas você precisa convencer aquele eleitor a sair de casa e a votar. Lembrando que na eleição americana não tem feriado, não acontece no domingo, como aqui no Brasil, é num dia normal de semana, as pessoas têm que sair do trabalho, às vezes enfrentam longas filas, têm que preencher células muito mais complexas, não é o voto por urna eletrônica, portanto, demanda de fato que aquele eleitor esteja empolgado com o candidato. Tem um trabalho, uma milha extra aí que os candidatos nas eleições americanas precisam trafegar. E esse voto de protesto no Biden, principalmente pela questão da guerra Israel-Hamas, esse apoio que muitos árabes progressistas consideram excessivo dos Estados Unidos ao governo de Benjamin Netanyahu. Nesses últimos anos, o Trump conseguiu atrair muitos eleitores que são tradicionalmente democratas, como latinos, americanos e até alguns eleitores mais jovens. O Biden vai precisar mudar muito o seu discurso, torná-lo mais empolgante, e a primeira tentativa talvez aconteça amanhã, porque é o discurso do Estado da União, o famoso discurso televisionado, em que ele faz um apanhado geral ali desse ano do seu governo. Pode ser uma tentativa de começar a talvez tentar atrair esse tipo de eleitor e mostrar um outro lado do seu governo, porque até agora, em todas as pesquisas majoritárias, Biden está atrás de Trump. Exatamente, eu concordo com a Amanda no sentido de que a política americana, essa dicotomia hoje que está claramente colocada entre Biden de um lado e Trump de outro, ela mostra uma falta de novos nomes na política americana. Você vê que mesmo Biden tendo ali o seu telhado de vidro,
pela questão da idade, pela questão de uma falta de atitude, talvez, em alguns pontos importantes, que acaba gerando uma certa dúvida no eleitorado. Mesmo assim, o Partido Democrata não foi capaz de construir alternativas viáveis para uma disputa efetiva com ele para a indicação a presidente. O mesmo se relaciona a Trump. Você vê um ex-presidente da República que já perdeu a última eleição e é um nome que, de fato, tem pessoas que o amam e o odeiam. Então, mesmo assim, mesmo com esse caráter polêmico, o Partido Republicano não conseguiu construir nomes à altura, capaz de competir realmente com Trump. Então, o cenário é de uma reedição dessa batalha, um revival do que a gente viu na última eleição, e tudo indica que teremos agora, no período eleitoral propriamente dito, um confronto extremamente forte, extremamente bélico, entre duas visões de mundo bastante antagônicas. E que, se a escolha for por um lado ou a escolha for por outro lado, terá consequências importantíssimas no âmbito não apenas interno nos Estados Unidos, mas seguramente em escala global.